Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para o encontro num momento extremamente turbulento na realidade brasileira, que está provocando uma série de interrogações. Para onde nós estamos indo? No plano da economia, estamos vendo que o dólar está batendo recorde sobre recorde, contrastando com indicadores econômicos que mostram que a moeda deveria estar caindo e não subindo, como, por exemplo, o desemprego aqui no nosso país nos níveis mais baixos da nossa história e também os indicadores positivos da Bolsa de Valores. O que é que está acontecendo? Existe alguma explicação racional, razoável, que possa dizer o que está acontecendo? Ou estamos diante ali de uma ação, de um ataque especulativo político visando atingir o governo federal? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões e também sobre o que está acontecendo nesse mundo cão da extrema-direita, cujo inelegível está tentando um perdão desesperadamente para fugir da cadeia. Mas não vai dar, não. Vou explicar aqui para vocês também como ainda tem jurista querendo inventar a história para salvar a pele do inelegível. Outra situação que precisa ser desmontada. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, participe dos nossos chats aqui, dê o seu joinha, seu comentário, compartilhe e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, muitas interrogações aí que vão apontando, né, que o governo Lula vai ter que convocar uma reunião ministerial, vai ter que fazer alguma coisa aí, porque está um caminho extremamente estranho. Esse dólar batendo recorde sobre recorde. Qual a origem dessa história? Os jornalões de hoje, eles estão apenas reverberando aquilo que nós já pressentíamos, né, que qualquer que fosse a proposta do governo Lula para a área da economia, se não cortasse dinheiro de pobre, cortasse dinheiro da saúde, da educação, de professor, de médico, de enfermeiro, desses setores fundamentais para a sociedade brasileira, se pobre não fosse exprimido, não fosse morto, não fosse jogado na miséria, o mercado iria reagir de uma maneira negativa. E é o que aconteceu. Estavam esperando um corte muito profundo na área social, teve ali apenas algumas raspadinhas, vamos dizer assim, mas não houve aquilo que o mercado queria. Resultado é isso. Qual a avaliação sobre o pacote fiscal anunciado pelo governo Lula? Economistas respondem. Mostrei ontem para vocês. Todos os economistas convidados pelos jornalões vão falar a mesma coisa. Isso aqui, ó, que está no editorial do Estadão de hoje. Pastel de vento. Não era crível esperar que Lula avaliasse um corte expressivo a menos de 2 anos das eleições. Blá, 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 blá. Então o dólar já estava batendo R$ 6,11 hoje. Quando eu comecei a analisar, já deu uma baixada, mas está um nível estratosférico. E os indicadores são esse aqui, ó. Desemprego fica em 6,2 em outubro, menor taxa de 2012. Para melhorar o entendimento dessa história toda, eu vou vou anunciar agora para vocês, uma live especial às 16h30, 4h30 da tarde, onde eu vou convidar o professor Frederico Crepe, que é um especialista em economia, uma pessoa muito antenada. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque ele tem uma análise muito ampla desses fatores todos, trazendo inclusive a filosofia para a gente compreender também comportamentos da sociedade, da economia, desses setores da mídia, dos especuladores e do governo também. Então, 16h30, hoje eu vou fazer essa live especial, porque o assunto merece mais aprofundamentos, né? Então, você pode participar do nosso chat, assim, eu tenho certeza absoluta que vai ser muito interessante, vai ser muito legal. Então, o indicador aqui. Desemprego fica em 6,2% em outubro, a menor taxa desde 2012. E Bovespa tem melhor mês desde novembro do ano passado, mas dólar não segue entusiasmo, entenda por quê. O ICL publicou hoje uma matéria onde mostra ali que, em ação popular, Boulos pede à Justiça a suspensão de poderes de Campos Neto no Banco Central. Gente, a matéria aqui, ela é bombástica, porque ela faz um retrato de quanto de grana o Roberto Campos Neto tem, quanto de grana ele tem fora do nosso país, qual é o patrimônio dessa criatura. Ele tem um patrimônio declarado de mais de 160 milhões de reais. Fora do nosso país, ele tem mais de 110 milhões de reais girando em paraísos fiscais. Esse é o cara que se favorece com a supervalorização do dólar, que está conduzindo o Banco Central do nosso país. Portanto, o Guilherme Boulos fez essa ação popular
questionando para que ele explicite tudo aquilo que ele tem de patrimônio, quais são as suas empresas, quais são os interesses das empresas ocultas que estão nesse pacote todo aí. Infelizmente, ele já está no final do mandato dele, mas ele está ainda conseguindo tumultuar aquilo que ele deveria estar ajudando a destumultuar, né? A controlar o mercado, a fazer leilões do dólar, mas nada disso está acontecendo. Os dados são impressionantes. No governo Bolsonaro, ele fez 147 leilões da moeda norte-americana para não deixar ela explodir. E no governo Lula não fez nenhum. Então, merece explicação essa situação. Então, 16h30, espero você aqui no nosso portal, tá legal? Bom, entrando aqui para a área política. Choro, desânimo e medo de prisão. A reação de Cid antes de audiência com Moraes. Gente, esse cara está em desgraça total. Esse não tem condição, porque são muitos crimes que ele está envolvido, que ele era o braço direito do Bolsonaro. Então vai ter pena de um lado, pena de outro. Todos os crimes de Bolsonaro, o cara é cúmplice. Então, das duas, uma. Ou a delação premiada dele será absolutamente cabeluda, absolutamente devastadora para a figura do inelegível, ou então ele vai ficar muito mais tempo na cadeia. Por isso, ele deve estar chorando para cima e para baixo. Ele percebe que o Bolsonaro não tem a menor lealdade com ele, que o Bolsonaro é um traidor, que o Bolsonaro usou a figura do Cid, se precisasse matar o Cid, se ele pudesse, ele faria isso para poder se livrar dos problemas, sem a menor clemência nem piedade. Isso tudo faz com que a Procuradoria-Geral da República seja muito diligente em relação a esses criminosos todos. Eu tenho chamado a atenção de vocês, espero que isso reverbere, que a Procuradoria-Geral da República não tem desculpa em não denunciar esses 37 criminosos que foram descobertos, né? Foram melhor explicitados em suas articulações golpistas contra a nossa democracia. Porque a PGR já mandou centenas para a cadeia e fez a individualização da pena, das condutas, direito ao contraditório, ampla defesa, houve a condenação para a cadeia. Então, os 37 aí que foram os causadores, não tem escapatória, né? E é muito importante a gente ampliar cada vez mais as cobranças em relação ao senhor Paulo Gonet. Senhor Paulo Gonet, ontem eu fiz até um Twitter. A sua Procuradoria-Geral da República só prende otário que vai na lábia dos golpistas, dos criminosos, os estelionatários mores da nação, essas figuras merecem um tratamento mais lerdo? Não dá, né? É até uma desumanidade com aqueles que foram para a cadeia em função da provocação dos criminosos, dos seus causadores. E a figura do inelegível ontem deu uma entrevista quase que implorando perdão, né? Pedindo coisas absolutamente impossíveis, que não irão acontecer. Em apelo aos ministros do STF, por favor, vamos partir para uma anistia, disse Bolsonaro, né? Gente, eu vi entrevista, não vou nem colocar para vocês, porque muita gente não aguenta mais ver a criatura, né? Acho que nós só ficaremos felizes em ver a criatura quando ele estiver sendo conduzido pela Polícia Federal para a cadeia. Disse ele ontem, para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Ué, alguém como assim? Está tendo uma briga? Alguém tem que ceder? Ceder aonde? Quem tem que ceder? O senhor Alexandre de Moraes. Ah, é? O que ele tem que fazer? A anistia em 79, eu não era deputado. Foi anistiada gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou. A maior parte eram pessoas da ditadura militar, né, que foram anistiadas. E que sequestrou o avião, e vamos pacificar, zero jogo daqui para frente. Agora, se tivesse uma palavra do Lula, do Alexandre de Moraes, no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Não querem pacificar? Pacifica, afirmou o ex-mandatário. Eu apelo aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu apelo, por favor, repensem. Vamos partir para uma anistia. Vai ser pacificado, concluiu. Quer dizer, é o bandido, chefe da Orcrim, depois de ter praticado muitos crimes e está agora em vias de ir para a cadeia, está querendo uma pacificação. Sim, seremos pacificados aqui no Brasil quando o senhor for para a cadeia. Aí sim, teremos a justiça sendo feita aqui no nosso país. Enquanto isso, os juristas da extrema-direita, entre aspas, continuam a falar uma série de besteiras. Gente, é impressionante, não dá... Olha, quando a gente está na academia, a gente está no debate jurídico, a gente está no espaço acadêmico, né? Enfim, a gente rebate os argumentos juridicamente sem
fazer muita confrontação pessoal. Mas quando a gente vê algumas pessoas que posam como juristas virem para as redes para intoxicar a sociedade e mentirem para a sociedade, aí a gente não pode ser calminho com essas criaturas, né? Já falei para vocês de um jumentinho lustroso que apareceu esses dias na TV aí, tentando dizer que o Bolsonaro não cometeu crime e que essa gente toda não cometeu crime. E aí o Deltan Dallagnol vai na mesma ladainha, dizendo coisas como essa aqui. Não há crime de golpe de Estado no caso Bolsonaro. É o que diz um procurador do Ministério Público e estudioso, autor de livros em direito penal. Eu vou mostrar aqui para você. Quem tá falando isso é César Dário Mariano da Silva. Ele não só tem experiência como promotor de justiça. Aí é o seguinte, o Dallagnol, ele está tendo um cuidado técnico que ele jamais teve na vida dele quando ele estava lá envolvido com o Sérgio Moro nas coisas que nós vimos que ele fez aqui no nosso país. Ele está dizendo o seguinte, na argumentação, resumindo aqui, que não houve golpe no nosso país, tentativa de golpe, porque o Lula ainda não tinha sido empossado, o Lula não era presidente. Então, tudo aquilo que aconteceu antes do Lula virar presidente seria apenas uma especulação de prática de crimes. Bom, o que ele esquece é que a lei penal, que pune a ORCRIM, já considera esses atos todos como atos criminosos. Portanto, eles deveriam ser condenados, e serão condenados, e deverão ser sentenciados para ir para uma cadeia. Então, esse argumento está totalmente tosco. E esse argumento, gente, ele simplesmente vai por terra porque houve uma consequência dessa conspiração toda que foi no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro não dá para dizer que não existiu, aquilo foi a materialização de tudo aquilo que foi orquestrado por essa gente. Então, por isso que eu digo, não dá para punir os que estão na ponta e não responsabilizar aqueles que foram os estimuladores, aqueles que incentivaram essas pessoas a essa prática criminosa. Então não adianta se prender os sequestradores que estão com alguém no cativeiro e ignorar que o tempo que eles estiveram fazendo algum tipo de articulação, outros membros da quadrilha, esses ficariam impunes, porque o sequestro não teria, só aconteceu depois, então tudo aquilo que eles fizeram antes não tem o menor sentido. Gente, argumentação muito tosca do Dallagnol, e, enfim, eu estou rebatendo aqui de uma maneira muito simples aqui, porque se a gente for espichar esse troço juridicamente, a gente vai ser obrigado a chamar o Dallagnol também de outro Jeguinho Lustroso 2, A Vingança. E aí outro jurista do Bolsonaro, esse aqui então, acha que defende, quando ele vem para as redes só faz besteira também, e eu vou desmontar aqui mais uma bobagem que a criatura anda falando por aí. Vamos pegar um trecho aqui. Prova que Bolsonaro não quis dar golpe. Eu, sinceramente, não sei. Ele está dizendo que a matéria de jornais estão provando que Bolsonaro não quis dar golpe. O diretor de jornalismo do Grupo Globo, o editor-chefe, a família Roberto Marinho, como permite tentar enganar o povo, e o próprio jornal mostra a verdade. É incrível, é incrível. Preste atenção. Matéria da colunista Bela Megali, do dia 14 de março de 2024, quando o depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, veio a público, que o ditador da toga, Alexandre de Moraes, liberou. Preste atenção à matéria de capa e o que está dentro. Preste atenção. Bolsonaro apresentou hipótese de GLO, Garantia da Lei da Ordem, de Estado de Defesa e de Sítio, diz ex-comandante do Exército à Polícia Federal. Bolsonaro apresenta uma hipótese aos comandantes militares de quê? Estado de defesa e de sítio, do artigo 136 ao 139 da Constituição. Garantia da Lei da Ordem, artigo 142, estão em vigência. Gente, está dando uma falha aqui, mas olha só, perceba a lógica da criatura. O Bolsonaro, ele estava querendo discutir alguma questão jurídica, alguma questão constitucional, no ambiente que ele tinha perdido a eleição e que todo mundo já sabia que ele não queria sair do poder, ele conspirou contra a democracia. Quem é que ele reúne para discutir Constituição, aspectos jurídicos? O advogado-geral da União, professores de uma faculdade de Direito, mestres em ciência política, em direito constitucional, algum ministro do Supremo Tribunal Federal, algum ministro do STJ? Não, convidou militares. É como se ele tivesse convidado os flanelinhas que ficam ali no entorno do Distrito Federal para discutir a constitucionalidade do artigo 142, do artigo 53, do artigo 119, do artigo 129. Enfim, faz sentido alguém que esteja fielmente comprometido com a Constituição e não queira dar um golpe, procurar exatamente quem tem um braço armado para discutir
a legalidade de alguma coisa, e não juristas, é mais uma confissão, é mais uma distorção, uma miopia desse senhor aí, que é o jurista do Bolsonaro, jogando essas coisas para as redes sociais que acabam comprometendo ainda mais a criatura. Quem não estava com intenção de dar golpe, não convida militar, convida jurista para conversar, para explicar o que está no texto da Constituição. Então, gente, eu fico por aqui, 16h30, estou ao vivo com vocês aí, eu acho que vai ser muito legal, e eu fico por aqui. Um grande abraço, até lá. Tchau!